Oi, esse é um vídeo sobre Arduino para matéria de programação orientada a objetos da FATEC Zona Leste, do professor Antônio. Bem, o que é um Arduino? Arduino começou como projeto de código e hardware, código aberto para facilitar o aprendizado e ter um baixo custo para estudantes e pessoas que usam componentes de eletrônica como hobby ou diversão mesmo. Ou até mesmo pequenos projetos de automação residencial ou de escritórios. Por exemplo, o controle de lâmpadas, ou robôs, ou sistemas de irrigação. O microcontrolador ele é programado na linguagem C ou C++. A história do Arduino é que começou em 2003 no Instituto de Design de Indria, da Itália. Destinava-se a ser um meio de baixo custo e facilidade para estudantes aprenderem a trabalhar com microcontroladores e entusiastas da área de robótica e automação. Aqui temos alguns modelos de Arduino. O Arduino mesmo, ele é um microcontrolador, que é esse chip, e o resto são coisas que permitem ser compilado e usado de maneira simples através de uma porta conexão USB. E diferentes modelos do Arduino têm diferentes características. Este aqui, por exemplo, ele trabalha com um processador de 8 bits, tem 2K de memória RAM e 32K de armazenamento interno. Esse aqui tem um pouco mais, esse aqui tem um pouco menos. Aqui é difícil de ver, mas esse aqui tem muito mais portas e esse aqui tem bem menos. Ele é alimentado por 5 volts. Eles podem ser programados através da porta USB do computador comum no Windows. E aqui está a anatomia do que vamos usar aqui na demonstração. Essas aqui são portas digitais que podem ser programadas como entrada ou saída, sendo que elas só recebem um valor binário que seria 0 volts false e 5 volts true, e valores intermediários podem gerar falhas de leitura. Essas duas portas aqui podem ser usadas como comunicação para circuitos que usam meio serial de comunicação. Essas aqui de 2 a 13 são exclusivamente portas digitais, binário, né? 0 ou 1. Aqui temos um tensão de referência, porque trabalhando com diferentes modelos, ou se você for usar diferentes modelos do Arduino para trabalharem juntos, eles podem ter diferentes tensões de referência. E alguns trabalham com 3.3, outros trabalham com 5.0 e é necessário ter um modelo, uma tensão de referência para que não gere erros de leitura. Essas portas aqui são analógicas, elas recebem de 0 a 5 volts que o microcontrolador interpreta como valores de 0 a 1023. Aqui temos entrada de uma porta que só serve para entrar tensão, 2 terras, tem outro terra aqui em cima. Aqui uma saída de 5 volts para alimentar coisas que você vai acoplar no Arduino, que não necessariamente ser alimentado através da saída de portas digitais. Aqui tem uma saída de 3.3. Aqui é caso você esteja rodando um programa que necessite ser resetado, você emite um sinal de 5 volts nessa porta aqui. Por exemplo, você poderia conectar uma dessas portas e dentro de alguma condição programada enviaria um sinal para aqui.
resetando o Arduino ao estado original de quando ele é ligado. Aqui temos a tensão de referência da saída de entrada e saída. Isso aqui é onde o socket USB, onde você conecta o cabo na porta USB do computador. Aqui é só uma entrada de energia que não serve para outra coisa. E aqui é um botão de resetar. Se você não quiser usar o sinal de entrada aqui na porta reset, você pode acionar o reset manualmente apertando o botão. Os Arduinos eles podem ter sua funcionalidade expandida adicionando os shields. Os shields eles são módulos externos que podem ser conectados no Arduino, gerando funcionalidades que ele sozinho não tem. Por exemplo, eu tenho um módulo display aqui que você pode conectar nas portas aqui, e aí ele vai escrever na tela. Um módulo USB, por exemplo, poderia ser usado num sistema de alarmes ou num detector de presenças, onde ele ia gerar um log num TXT e gravar num pendrive de quantas vezes ele foi acionado e horário. Aqui temos um módulo que ele pode ser usado para controlar equipamentos de alta tensão como lâmpadas, motores, alarmes, portões de garagem. Enfim, aqui temos um código de exemplo de um código Arduino. Aqui nessa seção aqui nessa seção setup é onde são setados os estados das portas. Por exemplo, as portas digitais elas podem ser setadas como saída, ou seja, ela só vai servir para emitir sinais de saída. Ou aqui ela poderia ser setada como input, que ela só ia responder como para entradas. Por exemplo, você poderia conectar sensores que iam emitir um sinal de 5 volts, né, e ser interpretada como um true. Você pode colocar uma lógica if aí. E depois aqui a gente tem a seção loop. Essa seção ela vai ser rodada infinitamente, desde que não seja programado de outra forma. Essa seção vai ser rodada em um loop infinito. Aqui nesse código exemplo foi programado para que a porta 12 trabalhasse como saída e gerasse um pisca-pisca num LED. Aqui, ó. Aqui setamos o valor de saída da porta como ligado, vai sair 5 volts dela. Aí aguarda meio segundo, usando a função de delay com 500 milis. Aí depois ela entra em modo low, que na verdade vai sair, não é exatamente zero, mas um valor próximo de zero, que vai ter para o LED estar aceso. Aí vai esperar mais meio segundo e ele volta para o início do loop, que vai ligar, esperar, desligar, esperar e ligar, e vai ficar nisso para sempre até desligar. E agora vamos mostrar como compilar um código e enviar para o Arduino na prática. Bem, aqui temos um Arduino. Bem, enfim, aqui temos um Arduino, o cabo dele, uma placa de testes, LED, um resistor. Vamos colocar o Arduino numa porta USB comum. A luzinha dele que ele está ligado, ou conectado no computador. Aqui vamos voltar para o computador. Aqui a gente tem um programa que serve para enviar códigos para o Arduino. Ele pode ser baixado no site pode ser baixado no próprio site do Arduino, que é www.arduino.cc. Aqui já temos o código e nós verificamos se não está com erro. E aqui ele envia o código para o Arduino. Certo, já enviou. Aqui, ó, espaço usado de armazenamento interno do Arduino, 2%. O tamanho da memória RAM usada, só 2 bytes, sendo que ele tem 2
kilobytes de memória RAM e 32 kilobytes de armazenamento. Agora vamos mostrar o Arduino sendo ligado na placa aqui de testes. Certo. Já foi compilado o código no Arduino. Agora ele vai ser ligado aqui na nossa placa de testes. Esse aqui é um LED verde. Necessário ter atenção à polaridade dos componentes eletrônicos, que alguns são sensíveis à conexão invertida, podem queimar. Aqui temos um resistor, necessário ligar um resistor na grande maioria dos componentes, porque eles são sensíveis a excesso de corrente. E ligar isso aqui para facilitar a conexão com a placa. Aqui na porta 12 vai passar para o positivo do LED. E aqui ligamos no terra. E agora ligamos o Arduino nesse Power Bank para mostrar que ele pode ser colocado para funcionar sem estar ligado a equipamentos fixos. Certo. Aqui. Pronto, está ligado. Olha ali, ele piscando meio segundo, pisca, segundo pisca. Aqui você pode usar o LED de qualquer cor, não tem que dar cor é o componente, não tem vínculo com o código cor do LED. E é isso. E ali pode-se usar qualquer delay, ou poderia ser usado botões e configurado outras portas para trabalhar como input, e poderia ter atribuído funções aos botões. Quando apertasse um botão, por exemplo, poderia aumentar o delay, ou até mesmo acender e apagar o LED. Vamos tentar fazer outro código com mais LEDs agora. Agora vamos tentar com mais LEDs, fazer eles acender e apagar em sequência. A gente enviou o seu código para o Arduino e agora vamos ver aqui na montagem. Agora temos 3 LEDs, eles vão ser acendidos em sequência. Aqui ligou a terra. No caso, eles foram ligados em portas diferentes. Não foi na 11, 12 e 13. Eu liguei na 12, 8 e 7. Agora que tá. Parece que quando deixa em tela cheia funciona mais devagar a gravação. Enfim, os 3 LEDs. Vamos ligar a alternância. Tem um botão de reset, pode ver o que acontece.
dizer todo o estado. Agora tá botando reset de novo. Para. Ele inicia. Certo, agora vamos ao fim do vídeo. Bem, é isso. Aqui estão as referências. Obrigado por assistir. E por curiosidade, existe um site onde você pode rodar simulações de Arduino, tanto código como simular os componentes. Enfim, nesse site aqui você pode rodar simulações de não só Arduino como outros componentes eletrônicos. Aqui temos a simulação do Arduino nesse mesmo projeto de piscar o LED aqui. Certo? Mais ou menos o mesmo código. Esse site aqui dá para simular outras coisas também. Aqui dá para simular várias coisas diferentes aqui. Botões e motores, buzinas, simular sensores. E aqui é isso. Obrigado por assistir e é só. As referências aqui.